Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da NBA na Sport TV, numa semana aqui pós-All-Star, onde ainda só quarta é que tivemos um jogo e ontem as transmissões já normais. Vamos fazer aqui um balanço um pouco do que se passou em São Francisco, mas também, obviamente, a notícia que marca a NBA. Ontem soubemos que o Wembanyama vai estar fora para a temporada, não é uma lesão, é um problema de saúde e, obviamente, que mexeu aqui até um jogador que é já uma das caras da liga, um dos melhores jogadores e muito jovem, e portanto um problema aqui complicado que vamos também obviamente abordar. Tenho comigo o Luís Avelange e o João Viegas. Boa tarde, meus senhores. Vamos então começar como sempre com a sondagem, e a sondagem tem exatamente a ver com o gigante francês que, estando fora para a temporada, abre aqui um prémio que acho que todos concordamos que seria para ele, e então fomos buscar aqui mais 3 nomes, ou eventualmente um outro, que com a ausência, como diz ali, para o que resta da temporada do Embi, qual será o mais sério candidato agora a defensor do ano. Fomos buscar o Dyson Daniels, o Jaren Jackson, que já ganhou o prémio, e o Lu Dort, jogador dos OKC, que é também um excelente defensor. O pessoal tem votado mais aqui no Jaren Jackson Jr., eu, quando votei no Dyson Daniels, a coisa estava mais equilibrada, e depois há ali 13,6% no Lu Dort e também num outro jogador, e há vários, obviamente, grandes defensores na Liga. Começamos por aqui. João, o teu voto, sendo que de facto esta notícia nos marca, mas já lá vamos. Aqui, achas que pode ter aberto para um destes, ou lembras-te mais alguém para defensor do ano? Eu, antes de mais, boa tarde a todos. Para mim, recaiu logo a minha atenção no Dyson Daniels, foi em quem votei. Ainda ontem fizemos um jogo precisamente dele e elogiámos a sua capacidade defensiva, nomeadamente aquelas mãos ativas. Não é à toa que ele é o líder da liga em roubos de bola, uma média de 3, sensivelmente. Aliás, eu até fui consultar há pouco, desde 89-90, que não há um jogador que termine com 3 ou mais roubos de bola de média numa só temporada. Portanto, eu acho que isto diz muito daquilo que tem sido... e poucos jogos já tem tantos roubos como os outros que acabavam as épocas, não é? Era incrível. É de facto impressionante. Olha, e vimos ali no comentário, há quem tenha respondido outro, e colocam um nome que é também interessante, e pode ser um nome também que merece discussão, que é o Evan Mobley. Sim. E até porque a equipa dos Cavs está aqui a fazer uma época muito interessante. E se calhar esses jogadores grandes têm costumam ter alguma mais vantagem, sim. Mas eu... até por isso que tu dizes, ou seja, dos jogadores grandes, muitas vezes, até pela capacidade de fazer desarmes de lançamento e de impactar em lançamentos, terem essa aparente vantagem, eu gosto de destacar muitas vezes os mais baixos porque têm outros atributos, os do perímetro, exatamente. Dyson Daniels pela capacidade que tem nos roubos de bola, como já tinha dito há pouco. O Lu Dort, porque na defesa do portador da bola é de facto intratável. Muito físico. É muito físico, é um defensor temível, é uma autêntica carraça. Eu acho que todos eles têm aqui boas possibilidades. Eu fui para o Dyson Daniels, percebo também que tenham colocado o Jaren Jackson. Acho que o Mobley também é um nome a ser levado em conta. Talvez entre estes 3, vou colocar o Lu Dort numa linha abaixo, embora também possa ser naturalmente chamado aqui à discussão. Luís, é por aí também? É por aí, e tal como vocês disseram, também o meu voto é no Daniels, e sem nenhum desrespeito para com os outros. Eu acho que o Dort, em comparação com o Daniels, são jogadores mais próximos, entre aspas. Acho que exagera muito do físico, ou seja, não é que seja nenhum problema, desde que não faça falta está tudo certo. Se não marcarem está tudo correto. Ainda assim, eu acho que o Daniels é uma defesa mais limpa, chamemos-lhe assim. E depois acho que é uma questão pessoal, obviamente jogadores como Jackson ou como Evan Mobley, como Rudy Gobert, como Wembanyama, pelo facto de serem muito grandes, ganham muitos ressaltos, fazem desarmes porque são muito grandes e, portanto, às vezes nem é tanto o terem particulares aptidões para defender, mas o seu físico contribui imenso, impõe-se. E eu acho que o Daniels, o trabalho dele é muito mais difícil, entre aspas, porque não tem a ver com as suas características físicas. Tem a ver com a forma como ele lê o jogo. E se calhar até os jogadores que ele apanha, não é, para defender são mais difíceis, que na maioria deles são os artistas com a bola na mão. Mas atenção, é uma questão pessoal.
acho que isso é mais, eu valorizo mais um bocadinho. Acho que é um trabalho mais difícil. Não estou a dizer que o trabalho Tivemos é há uns fácil. anos o Smart a ganhar, que é um bocadinho desse estilo. Sim, por aí. Defender na bola. Eu aí o Smart até acho que é mais do género do Dort, por exemplo. É também muito mais agressivo, muito físico. O Daniels é a inteligência na leitura do que é que vai acontecer, de perceber que o adversário vai para a esquerda ou vai para a direita e ele já lá está com a mão a roubar a bola. E é um jogador que, ainda por cima, se recuarmos no tempo, esta característica, pelo menos de uma forma tão vincada, não se via, ou pelo menos ninguém imaginava que E é ele ia curioso chegar a que uma até está época... numa equipa que não defende muito, ou seja, não sei Mas se por aí ele se há 2, 3 anos dissessem que ele ia andar a roubar 3, 4, às vezes 5 bolas por jogo, se calhar nem ninguém dizia, não se viam ali sinais, bom, vai ser um defensor, uma coisa acima da média. E eu tenho visto vários jogos dele e acho que é impressionante a forma como ele, todos os jogos, ele consegue sempre roubar bolas e muitas vezes, que é outra coisa típica dos bons defensores, não rouba a bola, não consegue ficar com ela, mas condiciona, faz interseções, fecha linhas de passe, bolas que vão para fora. E isso é de facto de alguém que, para além de ter uma boa disponibilidade física, não é? Tem que ter, mas que está concentrado e percebe a cada momento a ação que deve fazer para potenciar essa sua capacidade defensiva. Lá está, é uma questão pessoal, eu percebo, historicamente é assim, os ressaltos, os desarmes de lançamento ajudam muito, depois também as bolas recuperadas, como o João estava a dizer, normalmente quem ganha anda ali com 1.8, raras vezes passa de 2. Acima de 2 já é muito bom. É muito raro, e eu acho que isso se calhar não acaba por ser um dado estatístico que não é assim tão valorizado. Este ano o Daniels está de facto a surpreender, daí o meu voto, mas acho que Jackson e o Ivan, eu acho que o Mobley terá até mais possibilidades que o próprio Ludort, mas enfim, é um prémio que de repente parece que ficou em aberto, quando antes o francês acho que estava entregue. Nem havia dúvida. Já o ano passado já foi equilibrado e ele era rookie, este ano então era para o ele. impacto que ele teve. E é curioso, nós ontem fizemos uma equipa que defende muito, mas que depois não aparece aqui com ninguém, que são os Magic, mas se calhar em termos de equipa é quem eu mais gosto de defender, e batem à série, mas também podíamos ir lá buscar alguns que defendem muito, como o Suggs, entre outros. O Jalen Suggs, por exemplo, sim. O Banquero também é bom defensor, mas não há nenhum que seja muito bom defensor. Em equipa é que eles defendem muito. No seu todo são de facto autênticas carraças no conjunto, e no fundo é disso que se trata, isto é um desporto coletivo, portanto se funciona bem a equipa está tudo certo. Vamos passar então ao tema Wembanyama, que de facto surpreendeu aqui, até porque no All-Star, e não foi há muito tempo, foi há 2, 3 dias, ele foi dos que jogou mais a sério, apesar de ter tido aquele episódio ali no sábado, mas no jogo de domingo ficou até chateado quando perderam, há aquele lance no fim. É um jovem e teve aqui de facto um problema complicado. Já houve vários jogadores que passaram por isto, mas também, por exemplo, e veio muito à conversa, o Chris Bosh, que teve que deixar de jogar porque este problema depois voltou a aparecer. Quando aparece aqui mínimo 6 meses, medicação, e o jogador não pode ter contacto, estamos a falar aqui de uma, não sei bem como dizer em português, uma trombose venosa no ombro, enfim, ninguém esperava isto, está fora para a temporada. Luís, é aqui uma notícia que de facto deixa toda a gente triste e preocupada. É um jogador, eu acho que gosto ou não dos Spurs, toda a gente reconhece aqui um grande talento. É um jogador diferenciado e que não fosse, estamos a falar de uma questão que não é uma lesão, como tu disseste, é uma questão de saúde e que eu não percebo, nem muito nem pouco, não percebo desses temas, mas admito que seja um problema que... O Ingram, por exemplo, teve igual e recuperou. O Ingram teve. O Ozar Thompson também teve. São coisas que aparecem e que, se calhar, se não forem atempadamente descobertas, detectadas, pode até ser ainda mais grave. É uma situação, de facto, inesperada, porque uma coisa é ter uma lesão, é torcer um pé ou, no limite, partir qualquer coisa. Pronto, acontece, nomeadamente no desporto de alta competição, como nós sabemos. Isto é uma situação diferente, tiro já da temporada, na minha perspectiva, retiro aos Spurs de qualquer possibilidade de um brilharete, e quando estou aqui a dizer um brilharete é chegar a um playoff, é fazer ali alguma coisa que com ele e com o resto da armada, nomeadamente agora com a chegada do Fox, não era de excluir, acho eu. A equipa, mesmo antes de Fox, já tinha jogado bem muitas vezes, mesmo sem o treinador principal no banco. As coisas estavam... Pois outro problema de saúde, aqui nas duas principais pilares. A equipa cresceu muito, evoluiu muito, e com a entrada de Fox
sinceramente acho que tinham tudo para poder chegar ao play-off, ou pelo menos para poderem estar na luta até ao fim. Nesta altura acho difícil que lá cheguem, e se chegarem acho que não têm grandes possibilidades. O que se espera é que o francês recupere quanto antes, que não haja aqui nada que mexa com o futuro, não é? Portanto, que seja uma situação passageira, entre aspas, porque já se percebeu que não vai ser amanhã nem depois da manhã que vai estar operacional, mas é isso que se deseja. E como é evidente, como ele não vai cumprir o número de jogos necessário, está fora de todas as eleições, não é? Nomeadamente para o prémio de defensor, que parecia entregue, como o João disse. É uma pena. Todos os jogadores, quando ficam de fora, é uma pena. Os jogadores que têm um impacto no jogo como este, não há muitos. Enfim, é uma notícia que de facto foi surpreendente, porque tínhamos visto no All-Star dos mais ativos, claro. Dos mais ativos, e se calhar o que levou aquilo mais a sério, numa demonstração de seriedade, profissionalismo, respeito para com quem paga o bilhete, respeito para com o histórico dos jogadores e da própria competição. Gostei muito da sua postura, e havia pessoal, ficou dava zangado. Eu sou por isto. Eu acho que o All-Star, aquele último lance, e já vamos falar um bocadinho mais também disso, eu acho que o All-Star tem que ser uma festa, uma propaganda da modalidade, neste caso da modalidade / da competição, mas pode e deve ser feito com seriedade, com profissionalismo, como durante décadas aconteceu. Os jogadores queriam lá ir, queriam ter o melhor desempenho possível e queriam chegar ao fim e poder não só ganhar o jogo, primeira questão, como ser eleito, se possível, como o melhor entre os melhores. Isso dava-lhes estatuto, era uma coisa que todos os grandes queriam ter, era uma distinção entre os melhores. E eu acho que o Wembanyama, apesar de não ser norte-americano, apesar de ser um miúdo, apesar de estar a começar a sua carreira na NBA, chegou ali e teve a postura que eu acho que é a postura séria de um profissional. Obviamente, de certeza que andou lá a brincar quando é o espaço para se brincar. Até o episódio sábado e não lhe correu tão bem. Pois, não, aí brincou aparentemente sem perceber. Mas, ou seja, eu acho que no All-Star há um espaço para os jogadores conviverem, há um espaço para irem lá às festas privadas que eles gostam, eles e as marcas, os patrocinadores que costumam organizar. Há espaço para isso tudo, há espaço para relaxar um bocadinho, e depois há um espaço dentro do campo, e que é aquilo que nós consumimos cá fora, que tem que haver respeito. E parece-me que nos últimos tempos, não é parece-me, é óbvio, está à vista de toda a gente, que há vários jogadores têm olhado para o All-Star. Já estamos a adiantar um bocadinho, eu queria só ouvir o João sobre o Embiid depois. Acho que têm olhado para o All-Star um bocadinho como olham se calhar para a fase regular, com pouco respeito, pouco critério, e isso não é bom para ninguém, a começar pelos próprios jogadores. Portanto, até por isso fiquei um bocadinho triste por ele ter feito essa demonstração. É aquele do melhor pano que é nódoa, né? Quase isso. Não merecia, claro. João, ele até levou o livro e tudo para ler. Pois, o Jokic ficou surpreendido. E o Jokic começou a rir, que é como quem diz, rapaz, hoje é para brincarmos, isto não é um jogo a sério. Mas eu trago sempre o livro, que é o que eu faço antes de todo o jogo. Traz o livro. É jogo, ele vai. Mas como é que viste esta notícia? Sei que também, e falámos disso há pouco, a questão do Chris Bosh foi muito comparado, e esperemos que não seja isso, não é? Porque ele depois recuperou, voltou a ter este problema e teve que deixar. Era um jogador um bocadinho mais velho na altura, mas estava no seu prime, portanto esperemos que de facto, e aí não é só para o Emmy, para todos, que a saúde é o mais importante. Como é que viste aqui esta notícia, que é um bocadinho um estrondo, não é? Foi um pouco um choque para todos nós, isto caiu assim naturalmente de repente. Pelos vistos já havia queixas do jogador antes do All-Star, mas o entendimento foi de que isto se calhar é algo aqui passageiro, vamos aguardar. Essas queixas mantiveram-se, então depois do regresso de São Francisco, o jogador fez os exames e aí sim foi detectado. Qual é que é a parte positiva, se é que podemos encontrar aqui alguma coisa de positivo? É que isto foi detectado atempadamente. Vamos imaginar, isto era um cenário que poderia acontecer, nada disto ser encontrado e o coágulo sanguíneo, por exemplo, sair daquela zona onde está no ombro direito e deslocar-se para um órgão mais importante. E aí sim poderíamos estar a falar... Coração, pulmão, aí sim poderíamos estar a falar de uma situação bem mais complicada. Falaste no exemplo do Chris Bosh. Quando foi detectado, foi já numa fase já um pouco mais grave e houve o problema de mais tarde voltar a aparecer. Esse é o caso que nós não queremos ver aqui repetido. O que é que nós queremos aqui ver repetido, digamos assim?
É o que aconteceu com Ingram, por exemplo, Ozar Thompson, que foram situações que, pelos vistos, foram só pontuais, recuperaram os tais 6 meses, sem contacto, tratamento, e a partir daí o jogador voltou, tudo certo, como se nada tivesse acontecido. É isso que nós queremos. Agora, não deixa de ser um choque enorme, e isto não é só, o Wembanyama, para todos os efeitos, não é só mais um jogador. Vamos aqui falar daquilo que é o impacto que isto pode ter na Liga. Fala-se muito da cara da Liga, Exatamente. Se calhar está aqui, não é? Para os próximos anos. Esta é a cara da Liga. Perguntaram ao Edwards no All-Star Game se ele se achava que seria a cara da Liga quando o LeBron James, o Durant e o Curry se retirassem. Ele disse, e é o Edwards, que é daqueles que fala à boca cheia, ele disse, eu na verdade acho que não, eu acho que é este rapaz, é o Wembanyama, e foi por isso que o foram buscar, ele é que vai ser a cara da Liga. Eu quando estive em Paris também vi o entusiasmo, ok, era em França, é verdade. Não, mas já é muito respeitado mas aquilo que era o entusiasmo... Vimos, por exemplo, a seleção francesa contra os Estados Unidos e ele também ali a jogar igual. Ele é já claramente uma das figuras da Liga, corre o risco sério, entre aspas, de vir a ser a grande figura quando se retirarem os 3 principais jogadores da atualidade, os 3 principais ou os 3 mais emblemáticos a nível norte-americano. Eu acho que vai ser ele. Agora, esperemos é que não aconteça aqui nenhum problema e que de facto ele recupera 100%. Tudo se cumpra para que ele possa ser o jogador que todos nós queremos que ele venha a ser. A última vez que vimos o Embiid então em campo, e agora durante alguns meses não vamos ver, foi no All-Star. Podemos passar ao próximo mini tema, digamos. Hoje teremos aqui até para fazer um balanço, porque ainda não houve muitos jogos. Ontem já transmitimos e houve jornada normal. Na quarta houve um acerto de calendário com uma vitória surpreendente dos Hornets em LA. Mas Luís, voltando a ti, já houve aqui muita gente a analisar, primeiro a explicar porque foi um All-Star diferente, depois de teres visto o que aconteceu e os 3 dias de competição, se calhar mais ali o sábado e o domingo, ou até mais focando aqui no domingo, parece que é aqui um ensaio para algo diferente, gostaste, viste mais empenho, eu dou já a minha ideia, acho que houve aqui um bocadinho mais, mas ainda longe, e depois tudo o que foi à volta do pouco basquete que tivemos, e isto antigamente, como dizias, era para ver os melhores a jogar dentro de campo, e lá está, para quem joga 82 jogos, é por irem ali jogar 20 ou 25 minutos cada um, que se vão lesionar, ou que se vão... E era um momento de facto muito alto, e que a NBA está aqui a tentar salvar, mas outra vez audiências baixas nos Estados Unidos, enfim... Como é que viste aqui este fim de semana, onde o Curry acabou por ser MVP? Acho que foi um excelente anfitrião, aí ninguém tem dúvidas, mas depois, quando embrulhamos isto tudo, o que é que saiu? Saiu mais uma edição do All-Star pouco brilhante, chamemos-lhe assim, de forma resumida. Ainda assim, é justo dizer, pelo menos é a minha percepção, a minha leitura, é que foi melhor do que aquilo que estava a acontecer. Ou seja, não havendo uma má notícia, que é isto continua longe daquilo que já foi, talvez um pequeno passo numa direção que foi um bocadinho melhor. O formato do jogo All-Star em si não me agrada. A designação é o All-Star Game. Ter 3 games já está esquisito. All-Star Games. É o All-Star Games, exatamente, já não é o All-Star Game. Depois, e concordo, apesar do Draymond Green dizer muitas coisas ao lado, e mesmo a forma como falou foi um bocadinho ao lado, mas de repente, no dia do All-Star Game, aqui, embora games, com jogar rapaziada que... está lá há um ano, do All-Star ainda tem pouco, ou há 2, ainda tem menos de All-Star, sendo que se correu o risco, não era provável, mas podia ter acontecido, de ser a equipa com os jogadores da J-League a jogar o All-Star e no limite dos limites a ganhar a final do All-Star Game. Bom, não faz sentido nenhum. Imagina o cenário, MVP do All-Star Game, um jogador da J-League que nunca jogou na NBA. Não faz sentido acontecer. Não faz sentido nenhum. Se a ideia é ir por aí, bom, então... Será a última edição, João. Se a ideia era potenciar uma coisa destas, então se calhar fazia mais sentido, como houve gente que falou, então façam contra a Euroliga, a NBA contra a Euroliga, que também não tem nada a ver com o All-Star Game da NBA, não é? Portanto, eu não apreciei particularmente o formato, houve mais empenho, a coisa foi mais séria ao jogo, mas o formato é estranho, não gosto. Os jogadores queixaram-se muito, a parte deles, as pausas, não era das entre muitas jogos. Pausas e tal. Eu que nem sou um grande fã do Kevin Hart, não sou normalmente, até achei piada às suas intervenções, admito que para os jogadores
aquelas quebras todas não seja agradável, admito que sim, mas a mim também, eu também acho que é pouco agradável os jogos terem 500 descontos de tempo e nunca vi ninguém se queixar. Então, na comparação com aquilo que nós estamos habituados, é muita paragem e eles não se queixam. E, aliás, até quando os jogos estão decididos, como ainda ontem estavam, têm que vir descontos de tempo, que é comerciais e tal, e o pessoal também tem que comer aquilo. Enfim, é um contexto diferente. Acho que, obviamente, se calhar podia ter sido a coisa mais rápida, mais fluida, né? Mais fluida, admito que sim. Agora, o que é que eu vejo aqui? Portanto, vamos deixar a parte menos positiva de lado. E o que é que eu gostei do fim de semana All-Star? Gostei que Adam Silver, de uma forma direta, e que eu me lembro, pela primeira vez, tenha admitido que não só está em equação os Estados Unidos e o resto do mundo, como ele próprio é defensor disso, e eu acho que essa é, a menos que me esteja a escapar aqui outra ideia qualquer, parece-me ser a mais capaz de pôr toda a gente a querer jogar para ganhar. Mas, Luís, desculpa, ele mudou de opinião no espaço do mês. Ou melhor, não é mudou do dia para a noite, mas ele há um mês dizia que, ok, sim senhor, pode ser, mas era uma injustiça para os 70% de americanos que depois estão na liga, porque tinha que escolher metade dos jogadores do All-Star de um lote de 30% de estrangeiros e de repente, no espaço do mês, já mudou de ideia. Atenção, não estou a criticar ou não, estou apenas a constatar uma mudança repentina. Ele disse isto, disse que é possível, disse que está em cima da mesa, que já foi debatido, que defende a ideia e que até pode ser mais rápido do que aquilo que algumas pessoas admitem. Ou seja, eu perante isto subscrevo logo, fiquei contente, animado, porque eu também, depois de muito pensar sobre isto, já há alguns anos, porque há alguns anos que não me agrada sobremaneira aquilo que vejo no All-Star Game, parece-me ser... Porquê? Porque é que eu sou muito defensor desta ideia? Primeiro, porque acho que o resto do mundo vai, com toda a certeza, querer derrotar os norte-americanos nos Estados Unidos, acho que não tenho dúvida nenhuma, e depois que acho que os norte-americanos, mais do que quererem ganhar, não querem correr o risco de perder, e portanto terão que jogar também a sério. Depois, a história vamos imaginar, isto também é uma coisa depois para se ver, mas tendo em conta os plantéis hoje, vamos imaginar que são 15 de um lado e 15 do outro. Então, mas isto vamos lá... Quantos é que vão ao All-Star? Também não vão todos os que deviam ir. Também há uns que ficam de fora. E eu até acho que isso é logo outro dado positivo. Só há, eventualmente, 15 norte-americanos. Então esforcem-se para merecer a convocatória. Vejam no ir ao All-Star como uma coisa que mostra a qualidade deles. Ou seja, tem que ser um objetivo, na minha perspectiva, dos grandes, neste caso os norte-americanos, o poder representar os Estados Unidos. Portanto, é quase como como ir à seleção, também só a esses lugares. É quase como uma internacionalização. São 15, não vejo nenhum problema nisto. Ficam outros de fora. Então, e vamos lá ver uma coisa. Ok, obviamente, se merecerem ir de 18 ou 19 ou 20, não podem ir. Ok. Então, mas eu pergunto assim, então e rapazes da J-League jogar o All-Star Game e poderem, no formato que tivemos, ganhar? E se eles acham que está tudo normal? Então não ficaram jogadores, por exemplo, como o Sabonis, não é norte-americano, mas não ficaram jogadores de qualidade de fora e de repente estão a ligar a televisão e no dia do All-Star Game estão a jogar rapazes da J-League que não jogam na NBA? Parece mais grave isso. Como é que eles se sentem? Bons jogadores de fora vamos ter sempre. Parece mais grave isso. Também podemos ir para outra forma, que é os tais 30% de estrangeiros serem quase todos elite. Mas, por absurdo, os 30% de estrangeiros podiam merecer todos ir ao All-Star Game. Ou seja, o ser menos gente não significa necessariamente porque menos esses estariam lá também, não estariam americanos. Exatamente. O Miguel Milhava, quando estávamos a transmitir isso, também dizia assim, bom, mas isso assim também tem que fazer... Dos americanos podem faltar e se calhar no resto do mundo podemos estar a acrescentar gente que se calhar não justificaria. É óbvio que isso pode acontecer. Ou não. Ou não. Nós agora... 15 estrangeiros top da NBA arranjamos aqui no instantinho. Sim. Quantos é que estavam agora? Não sei, de cabeça. Eram 7 ou 8. Estavam 7 ou 8. E faltava Doncic, por exemplo. Yanis, por exemplo, estava de fora. Não sei se estavas a contar. Estava ali. Ok. Assim de cabeça. O Yanis... Sabonis. Dos que estavam lá. O Yanis, o Shea, Jokic, o Towns, o Jokic, o Embanyama, o Siakam. O Şengün estava. O Şengün, 7. O Doncic seria 8. O Sabonis também acho que cabia lá. O Kyrie parece que agora também quer jogar para a Austrália. Mas há ali jogadores. Sabonis e Doncic, 9.
sem discussão nenhuma. E depois é assim, se tivesse lá um Franz Wagner, era assim uma coisa muito cabia estranha. perfeitamente. O Vucevic, não defendendo, é assim tão mau que não caiba. Sim. O Jamal Murray. O Jamal Murray, se estiver bem fisicamente, não pode ir. Sim, há muitos e bons. É evidente chegarmos a um patamar, e eu concordo com aquilo que dizia o Miguel. Mas, por exemplo, o Schroeder, eventualmente... Mas o Schroeder é campeão do mundo e foi o MVP e estavam lá os outros americanos todos. É assim uma diferença tão grande? Sinceramente acho que não. Se me disserem assim, mas vês o Schroeder, por exemplo, como um dos melhores jogadores da liga? Não. Mas mesmo na seleção americana também não há temos jogadores todos ao mesmo nível. Exatamente, não é? Há exatamente. os principais e Exatamente. os outros, Portanto, são muito bons. Eu acho que isso é confirmar se será bom, é uma excelente notícia e é uma excelente notícia. O Adam Silver, mudando de opinião ou não, isso mudou ainda bem, porque eu acho que o mudar de opinião, desde que a coisa seja devidamente fundamentada, não tem problema nenhum. É sinal que as pessoas não estão presas a uma ideia qualquer e, portanto, podem mudar de opinião. Não vejo isso como grave. Depois gostei, quando o concurso da Fundanças, lá está uma tal situação. Eu acho que o rapaz que ganhou, terceira vez seguida, foi simplesmente brilhante pelo concurso que fez, pela criatividade que trouxe e que vai trazendo sempre. Fico sempre entusiasmado de ver alguém que, ao contrário da maioria, não tem a estampa atlética própria para ganhar um concurso da Fundanças, mas também se vê que ele passa a época a trabalhar aquilo, por alguma razão que ele já ganhou mais dinheiro. Aquilo é o ponto alto dele. Exatamente, na temporada, ele já ganhou mais não dinheiro com o sair prémio muito dos Afundanças, onde os outros não querem ir, a maioria, do que a jogar basquetebol enquanto profissional. Mas gostei de ver o Ja Morant. Pois, já Quando soaram os aqueles alarmes. mas que brincadeira é essa? Porque lá está. Vai na lógica daquilo que eu estava a dizer. O Ja Morant, que é um dos melhores jogadores da NBA, de alguma forma, e sem querer faltar ao respeito ao vencedor, pensa assim, mas quer dizer, na NBA, há 3 anos seguidos, o melhor a afundar é um rapaz que não joga na NBA, ou que faz parte da coisa, mas que não anda lá por perto, mas que não joga. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Não cabe na cabeça de ninguém e é desprestigiante para as grandes estrelas. E gostei que ele... Cheguem-se à frente. Gostei que ele tivesse constatado isso. Gostei que ele tivesse dito, bom, se calhar eu tinha dito que não, mas se calhar tenho que lá ir. E gostei que ele tivesse não só mostrado disponibilidade, coisa que muitas vezes ele e outros não mostram, aliás há muitos anos, como a seguir ele próprio tenha convidado outras figuras que toda a gente reconhece como grandes especialistas na arte do afundar, como o Zé Lavine e como o Gordon, que já tiveram momentos notáveis no concurso, a dizer, pessoal, se calhar temos que lá ir porque isto tem que ser com o pessoal a sério da NBA e não pode ser com o devido respeito a alguém que tem pouco a ver com isto, a ganhar já vai em 3 seguidas. E atenção, e ganhou. Eu, mais do que ter gostado dos afundantes, ele fez aquilo tudo à primeira, tudo com uma classe, andam lá os outros a inventar e aquilo sai sempre ao contrário e ele chega lá, vai tudo direitinho. Gostei também disso porque lá senti mais uma vez as estrelas, as grandes figuras, preocupadas com a situação e para mim isto é muito simples. Se amanhã, daqui a algum tempo, Estados Unidos e o resto do mundo, primeira coisa, competição entre todos para justificar estar lá. Bom. Depois, os que são estrangeiros a quererem passar um atestado de minoridade aos americanos. Os americanos a não quererem ficar colados com o orgulho ferido diante dos seus adeptos. Maravilha. Afundando-se os melhores, entre os melhores, a dizer, não, nós é que vamos ganhar isto. Gosto. Na linha de 3 pontos, já estamos mais ou menos daquilo que eu sempre defendi há muitos anos. Também ia lá rapaziada que tinha pouco a ver com aquilo. Amigos, percentagem, número mínimo de tentativas para que a percentagem reflita alguma qualidade e não apenas lançou 13 e marcou 2 e tem 66% de aproveitamento. Isso não é nada. E o João até acertámos no vencedor. Eu lembro-me que apostámos no Tyler Hero. E hoje o lançamento de 3 pontos do concurso é um concurso onde normalmente estão lá, se não são os melhores estatisticamente, estão ali perto. E é isto que eu acho que faz sentido. Depois acrescentou ainda um extra, é que de repente, eu acho que os jogadores de facto, isto não há nada como envolver os jogadores e eles também querem ser envolvidos, atenção. De repente, então aí um concurso de 1 contra 1 e vimos grandes especialistas de 1 contra 1 a dizer, oi, eu também vou. E vou ganhar. E vou pôr toda a gente em sentido. E eu acho que é isto que é preciso, é os jogadores terem disponibilidade, quererem ir para ganhar. Não é? Por exemplo, eu gostava muito, o Irving 1 para 1, eu acho que é uma máquina, não é? Edwards, e há outros. Mas quando estes dão um passo, primeiro, ao falarem publicamente, de alguma forma,
comprometem-se com a situação. Já se pode ir buscar essa imagem. Aí mudar de opinião já é um bocadinho diferente, porque quer dizer, ou queres ir ou não queres. Está registado. Está registado. E eu acho que isto é bom. E, portanto, no cômputo geral, eu acho que foi mais uma edição claramente aquém daquilo que eu vi há décadas, não é? Inclusive que vi ao vivo, não tem nada a ver, para pior, mas houve aqui uma série de sinais naquilo que foi dito antes e durante e depois o fim de semana, que me leva a acreditar que estaremos próximo de recuperar o fim de semana All-Star à grande. E isso, obviamente, motiva-me, dá-me esperança, porque eu gostava que voltar a ver um All-Star Game e um All-Star, o fim de semana All-Star, a sério como já vi. Porque acho que quando isso acontecer, e com estes vários ingredientes que falámos aqui, eu acho que os pavilhões não vão ter lugares vazios, as audiências vão disparar outra vez, e acho que no final do dia é o nome, a qualidade dos artistas e a grandeza da competição, da organização, que vai estar lá em cima. E eu acho que esta gente tem que perceber, porque há alguns que aparentemente não percebem, e isso até se nota durante a fase regular, não é só no All-Star Game, infelizmente, que os caminhões de dinheiro que levam para casa vêm de algum lado. E vêm de algum lado que é das pessoas que consomem, ou nos pavilhões, ou via transmissões televisivas espalhados pelos cantos do mundo, a competição. E para isso eles têm que fazer a parte deles, que é estarem disponíveis e depois mostrar com regularidade aquilo que eles têm, que é uma qualidade anormal. Luís, e passando aqui ao João, e isto que o Luís diz, e não é só isso, e outros já lá andaram a trilhar esse caminho, claro. E são muitos esses que vêm falar, e até vi, por exemplo, o Barack Obama, que não tem nada a ver, mas é uma voz muito respeitada, também a apertar ali com alguns, tenho saudades do All-Star, o Isaiah, o Jordan, o Barkley, aquilo era a sério. Vês que há aqui de facto uma onda, o Curry também falou nisso, e vê-se que a NBA se está a mexer para isso, e os jogadores têm que perceber, aquilo é um produto que lhes paga e paga muito bem, não é? Sim, a começar pelos contratos. Os contratos prevêem as escolhas e eleições para o All-Star Game, que depois por si só se podem tornar os contratos mais chorudos, portanto isto interessa-lhes ir ao All-Star Game. Agora, se vão lá para depois fazer as fracas figuras do passado, mas só em relação àquilo que o Luís disse, concordo, viu-se um bocadinho mais nesta temporada. A mudança de formato foi neste sentido, ajudou por um lado, porque se calhar este novo formato já abriu um bocadinho a passagem para os Estados Unidos contra o resto do mundo. Uma das equipas era internacional. Era a equipa de internacionais. E acredito que se tivesse ali um bocadinho do orgulho, vamos ver se conseguimos fazer aqui uma gracinha contra os veteranos americanos das outras equipas. Já foi uma espécie de tentativa experimental de perceber o que é que vai ser os Estados Unidos. Meio balão de ensaio. Exatamente. Acho que, por exemplo, foi pena o Yanis não estar, que era um daqueles que também... E levar a sério. Sim, aliás, quando se fala na questão dos Estados Unidos e do resto do mundo, o Yanis neste fim de semana foi aquele que se calhar foi mais entusiasta desta ideia. Ele disse logo, eu compro, eu compro, é já, sem dúvida eu nenhuma, assino claro. já, quando vocês quiserem, eu venho. O Embanyama também quis, portanto houve aqui muitos jogadores estrangeiros, ou europeus, ou não europeus, que alinharam já nesta ideia. Portanto, eu acho que se abriu definitivamente o caminho. Parece-me que os não norte-americanos alinham já, todos. Os outros, vamos ver. Mas não podem correr o risco de ficar mal na fotografia. Sim, acredito com algum convencimento. E também não podem correr o risco de serem eles a dizer que não. Parece tão parece que há algum receio, eles não podem ficar com essa imagem também. Depois, o que é que retiro mais daqui deste fim de semana? Que é um evento que não existiu, mas eu acho que teria um potencial enorme, que é o 1 contra 1. 1 contra 1 é basicamente o regressar às origens do basquete. É aquilo que todos nós queremos saber quando somos miúdos. Quem é que é melhor num contra 1? É aquele ou é aquele? E é o que toda a gente fez quando era Quantas vezes fez a pergunta quem ganhava num contra 1? O Michael Jordan ou o LeBron James? E este torneio, seja lá o que for, permitiria uma espécie de tira-teimas que é, então vamos lá ver num contra 1. Eu não sei se vocês têm essa ideia. Eu já estou a imaginar o pessoal sentado e ali sai na hora. Agora é Curry. Bora lá para dentro. A jogar só ali em meio campo, marca, salta o outro. E atenção, era espetacular. Aquilo que tu estás a dizer é verdade, mas repara uma coisa, vamos imaginar, não vai acontecer, o LeBron contra o Michael Jordan. Eventualmente iria ganhar um, não é? Mas é assim, mas se jogassem 2 minutos depois podia ganhar o outro perfeitamente. Mas isso também tem piada. É um bocadinho à imagem do concurso de 3 pontos. Eu acho que se fosse lá, passado 2 horas, ganhava o outro. Podia ser diferente, podia não ser. Isso não tem erro nenhum, não tem problema nenhum. Mas isto é exatamente como a história do jogo. Naquele dia, naquele jogo, naquele momento, ganhou a equipa A. E essa é a piada do jogo, claro.
Se os Lakers chegarem hoje com Charlotte em casa, ganham, se calhar. Ou na maioria das vezes vão ganhar. Mas no outro dia perderam. Pronto, isso é que também traz entusiasmo e é a cara da NBA. É a facilidade, entre aspas, com que acontecem resultados inesperados. Isso é um dos segredos, é das imagens do sucesso da Liga. E os 6 campeões diferentes nos últimos 6 anos. Eu acho que já essas coisas todas versus Anthony Edwards. Isto era um sucesso enorme. Steph Curry contra Irving, LeBron James contra Kevin Durant. Isto era um sucesso. O Embanyama contra Evan Mobley, por exemplo. Nestas coisas incrível. do 1 contra 1 e do resto do mundo contra os Estados Unidos, o Doncic vai jogar a facilitar. Pois, acho que não. O Jokic vai fazer nem pouco, mais ou menos. Vão. Para mim até era sábado 1 contra 1 e afundança e triplos e depois o jogo. Eu comecei logo a fazer contas. Isto era assim. Aí é que se levavam 20 e era tipo por séries para passar um e depois quartos brackets e tal, umas roletas. Com dinheirinho pelo meio, cada resultado dava mais qualquer coisa. Eu vi logo aí um grande cenário. Para o ano em LA é um bom sítio. Acho que isto era melhor do que ver gente a atirar bolas por cima de uns moinhos e tal. Aquilo teve todo o aspecto que foi Chris Paul a 100%. Não, mas não foi mas parece que foi o Embi que andou a ter. Ele disse foi ele. Se calhar foi para proteger o outro. É que ele já sabe que chegava a casa, o outro é sempre o mal da fita. Eu sinceramente, eu estava a jantar e a ver aquilo e eles foram os primeiros. Mas espera aí, eles vão ter penalização. Eles marcaram de 6 E tiveram. E então as últimas bolas lá naquela espécie de moinho. O que é que eles estão a fazer? Aquilo foi tão absurdo, saiu tão mal, mas também admito, como não sei, que eles pura e simplesmente não tenham percebido bem o contexto, ou que se calhar não, eles perceberam. Aquilo não tenha sido eles bem... Eles acharam que aquilo tinha um buraco na regra, e então quiseram explorar esse buraco. Porque não estava, aparentemente não era claro que quem não marcasse era penalizado em tempo por não ter marcado. E eles olharam para aquilo. Então a ideia é chegar ao fim... Acho que foi um cheirinho português. Foi um cheirinho português no All-Star Game. Sim, foi uma chica espertice. Vamos avançar. Penso que agora a seguir, e pedi aqui ajuda... Foi português, eu estava à espera que ele dissesse os positivos. Outra coisa geográfica que não o país. Mas os positivos e os negativos, eu desafiei aqui o Luís e o João. Como estamos aqui, não é no meio da temporada, mas enfim, há pessoas que fazem alguns balanços... quer em prémios, quer no fundo o que é que tem corrido melhor e pior, e como nós temos aqui estes positivos e negativos e não tivemos jogos, o João foi buscar aqui o positivo para ele até esta fase da temporada e trouxe-nos aqui os Detroit Pistons. Sim, eu acho que são claramente a principal surpresa desta temporada, até porque recordar que o ano passado tiveram a pior série de derrotas da história da Liga, 28 derrotas consecutivas. Este ano, contra todas as previsões, eu não acho que houvesse ninguém que colocasse os Pistons em 6º lugar, ou seja, puramente direto para o play-off. Admito que toda a gente pudesse supor que haveria aqui melhorias, era difícil também não haver depois da época passada. Agora, 6º lugar, eu acho que ninguém. Estou aqui, para quem está a ver lá em casa, os Pistons neste momento têm o 14º melhor registro da Liga, ou seja, estão na primeira metade da Liga. O ano passado era um fundo da tabela, este ano entre as 30 estão na primeira metade. Têm registro positivo em casa, registro positivo fora, e olhamos para a equipa e percebemos que isto não acabou ainda. O teto não chegou ainda. Já tiveram uma lesão muito grave também. Exatamente. O Ozar Thompson, como há pouco fizemos referência, esteve ausente também há algum tempo, a questão de saúde, e até demorou a engrenar, mas entretanto já está melhor. Beasley também é um excelente contributo. O Cunningham está a fazer uma época enorme. Talvez most improved, é um dos candidatos. É um forte candidato. E treinador novo, não é? Sim. JB Bickerstaff, que tinha feito um bom trabalho nos Cavs. A questão é que eu acho que o ciclo se calhar se tinha esgotado, não sei se por os jogadores estarem fartos. Um bom trabalho de fase regular. Sim. Pelo menos estanque. Regular, vá lá. Agora esta equipa dos Pistons, eu acho que são claramente a principal surpresa e acho que não vão ficar por aqui. Agora, se me perguntares se vão fazer um brilharete no play-off, acho altamente improvável, porque isto depois chega só ao play-off. Mas isto já é um brilharete, mas é uma isto, subida... o que estão a fazer já é de merecer todos os elogios. Em sentido contrário, trazes aqui outra equipa que destacas pela negativa esta temporada. Eu acho que se não visse aqui ia trazer também, e se calhar o Luís, mas vamos bater mais um bocadinho. Ainda ontem foram arrasados em casa os Sixers. Eles estão cá todas as semanas como negativo. Eu acho que já vamos rodando. É o negativo que nós vamos, como tu dizes, rodando entre todos. Ora, esta semana traz um, esta semana traz o outro. O pior disto tudo, o que é? É que não se vê aqui solução à vista. Ora, eles têm 20 vitórias, 34 derrotas,
ainda assim, por incrível que pareça, não estão muito longe de chegar ao 10º lugar. Porque estão no Oeste, ainda ontem víamos se isso. estivessem no Oeste, isto nem acontecia, já podiam estar a jogar para fazer tanking. Agora, se vão lá chegar, não me parece, porque quando passaram a ter toda a gente disponível, pelo menos os 3 principais, uma coisa que raramente aconteceu nesta época, os resultados continuam sem aparecer. Ontem o Embiid já veio dizer que o joelho continua a não estar bom, ele fez se calhar o pior jogo da época ontem. Não pelo foi menos, o pior. Não, entre os jogos em que não estava teoricamente limitado ou não teve problemas de faltas. O limitado está sempre. Teoricamente limitado. Ele tinha uma perna e depois tinha outra que eram duas. Todo entrapado. Eram duas. Ele está sempre assim agora. Mas fez dos piores jogos garantidamente nesta temporada. Temos tido o Paulo Jorge em O subrendimento. Paulo Jorge, sim, mas que já veio dizer também não que foi tão problemas mau em físicos. relação ao que já ouvi recentemente. Recentemente fez 2 pontos em 30 e tal minutos. Ontem fez 12 da primeira parte, ou o que é que foi? Tem tido um mês até horrível. até o Maxi parece que já foi contaminado A por segunda isto. parte não jogou nada. Zero. Marcou 2 pontos, não estou em erro. E recentemente teve um jogo, foi um jogo que comentei, que foi contra Marcou o um Toronto, sexto ou dois, simplesmente dois. horrível. Sim, Marcou, contra o marcou o primeiro sim. sexto de campo já ao longo no último quarto. Não se vislumbra sinceramente que esta equipa vá melhorar. Seria muito estranho nesta altura do campeonato. E falamos de uma equipa que, quando começou a época, era um fortíssimo candidato a No fazer papel frente era um top. a Boston, exatamente. E não era só por estes 3, era porque no vasto do conjunto parecia ter aqui muitas soluções. Isto vai ser, ou pelo menos está a ser, Já uma estão a buscar na desilusão Euroliga, não é, Luís? a toda a linha. E bem, até que enfim, que alguém repara, temos problemas para resolver, vamos buscá-los à Europa. Eu não percebo porque é que isto não é feito com maior regularidade, é uma surpresa. Deixa-me só acrescentar aqui um ponto. É que para além destes 3, e que ontem jogaram, e têm jogado agora com uma maior regularidade, eles têm de fora Eric Gordon, Lowry, o McCain, que foi uma das surpresas, quando estava a jogar muito bem, o Justin Edwards, que foi outra surpresa, que está agora lesionado, mas eles depois ainda têm o Drummond, que voltou a jogar, ontem jogou, tem o Cancel, também ajuda um bocadinho, tem o O Yabusel. Uber, excelente jogador. É assim, o Kelly Oubre está a fazer uma Mas época aquilo não- extraordinária, mas aquilo depois junta-se e aquilo... Lá está, há uns que só mas avalia de cada um e devia dar 10 e eles jogam coletivamente para 40. Estes, cada um, todos juntos, dá 200 e a equipa dá 3. Aquilo não dá nada. Mas é estranho, É até muito porque estranho. o treinador é alguém que nós reconhecemos E capacidade, repara uma mas- coisa, o 10º lugar que eles vão apanhar Chicago, toda a gente vai apanhar Chicago, porque Chicago não ganha ninguém. Apesar de ontem podia e devia Quase. ter ganho. Mas o problema, quanto a mim, não é eles apanharem Chicago, porque mais dia eu acho que eles apanham. Não vão continuar a perder os jogos todos, Chicago também perde todos, portanto não é por aí. É Brooklyn está igual a eles. Brooklyn já está com o mesmo registro. E atenção, que depois a equipa de Charlotte e Toronto estão abaixo, mas estão numa fase completamente diferente. Estão a começar a ganhar jogos. E se Charlotte de repente tem o Lamelo de uma forma mais continuada, a questão não é apanhar Chicago. A questão é os que vêm atrás não os apanharem a eles. Mas é incrível. É inacreditável. Eu, por um lado, gostava que eles É melhor começar a pensar no encarreirassem. Cooper Flag, não? Quem? Eles? Na Filadélfia, é começar a pensar Mas no eu, por um lado, Flag. gostava Também que não eles chegam lá. encarreirassem e apanhassem logo ali uns Cavs ou uns Celtics logo a Eles abrir. com toda a gente disponível atenção. podem ganhar a qualquer equipa, não Claro, tenho dúvida claro. nenhuma. A questão é que aquilo não sai nada, ou sai pouco. E sai sempre muito ganham um joguinho, parece, será que é É- agora? é Quando agora. Já são 6 seguidas. E ontem estávamos um bocadinho com essa conversa. Bom, eles se ganharem este, e agora com os 3 disponíveis, isto. Ganham aqui moral. Eles não Pronto, só não 30 em casa, ganharam, quase. como acho que a forma como não conseguiram competir ainda os atirou mais para baixo. Ou seja, acho que foi pior do que perder. É o terem tido A a noção. incapacidade, não é? A gente não consegue andar perto deles. Pois. Isso acho que vai deixar ali mais mazelas, mas enfim. É uma época que está assim tudo de pernas para o ar. Vamos avançar agora. Agora penso que é o meu positivo. Eu trouxe aqui, para mim, acho que marca um bocadinho esta temporada a troca do Luka Doncic. Por um lado, e tive quase para trazer isto como negativo, e vou explicar porquê. Mas trouxe como- Era Dallas. Não é isso. Eu acho que, por um lado, vermos um jogador desta qualidade ser trocado, o que é que isto tem de positivo para mim? É toda a gente, e já falaste nisso no All-Star, tem que andar ali Na linha. porque pode saltar a qualquer momento. Não basta ser dos melhores do mundo como é o Luka. Por outro lado, enfim, ele muda, mas isto... Ele continua a ser dos melhores do mundo. E o dinheiro é igual e vai para uma outra excelente equipa, está tudo certo, mas acho que isto marca, foi de facto uma das grandes surpresas
desta temporada até agora. A coisa ainda não encarreirou, ele ontem não jogou, a equipa ganhou, ainda não fez aqui um grande jogo, mas vem de lesão, e estamos à espera que ele revolte ao seu nível, mas acho que marca de facto aqui, vocês também de certeza que tiveram isso, malta que nem sabe o que é NBA quase, ouviu falar nesta troca, foi incrível o que aconteceu. O Anthony Davis, em sentido contrário, está lesionado e a primeira amostra foi boa, mas já está outra vez de fora. Vamos ter esta semana, não é, que vimos este jogo. Na próxima semana, terça-feira, vamos transmitir Lakers-Dallas em LA. Mas já perdeu metade da piada. Pois, não o Davis. Davis não estará, mas enfim, mas Luka há de ter lá a cruzinha para esse jogo. Mas se fosse em Dallas, era mais. E penso que eles ainda lá vão. É em abril, se não estou em erro. Aí já é com a carne toda. Aí já vai ser um cenário diferente. Mas trouxe isto como algo que marcou. Se eles vão jogar no playoff, marcou estes meses de competição. No negativo, trouxe também uma equipa, e aqui tive alguma dificuldade para fugir aqui aos Sixers, fui buscar os Suns, que ainda ontem perderam, já sem o Wemby, contra uns Spurs, que enfim, sem o Wembanyama vale o que vale, e tem outros bons jogadores como toda a gente, mas esta equipa vai com muitas derrotas seguidas, tem ótimos jogadores. O ano passado foi varrida nos playoffs logo a abrir 4-0, este ano falou-se inúmeras vezes em trocas, o Kevin Durant teve quase de saída, mas eles queriam era despachar o Bill, enfim, nada ali parece funcionar. É alguém que também tem um bom treinador e que eu pensava, e até começaram bem, que pudéssemos contar com eles para as discussões no Oeste, mas por um lado, para satisfação minha, porque andam na luta com os Warriors, eles não ganham a ninguém ultimamente, mas tenho pena pelo Kevin Durant, pelo Booker, por alguns bons jogadores que têm, pelo Budenholzer, que acho que é um excelente treinador e que não merecia ter saído de Milwaukee como saiu, mas de facto os Suns para mim têm sido uma das desilusões. Não quis ir buscar ali Washington e outros clássicos aqui no podcast. Já são habituês. Não, isso já nem é desilusão, já é, eles confirmação. São consistentes, não é? Mas trouxe aqui os Suns então como negativo, antes de passarmos agora aqui ao positivo do Luís. Olha, eu Phoenix acho que para o ano não está lá nem o Kevin Durant, nem o Bill, nem o Booker. Vamos ver. E para as equipas que se falam, atenção. Booker fala-se para Houston, por exemplo. Eu acho cuidado. Acho que eles vão finalmente... Ok, isto não dá... Desfazer de alta a baixo. Acho que sim. Tu trouxeste aqui uma equipa que é ao contrário. Está quentíssima e já está em segundo no Oeste. Eu fui buscar Denver porque sou um adepto do jogo desta equipa. E quando digo do jogo, é dos principais jogadores, da forma como eles funcionam, do treinador, da maneira como aquilo está pensado. Eles já foram campeões. Eu acho que eles têm uma vantagem sobre vários adversários diretos, e nem vou ao ponto de discutir se são melhores ou se são piores. Eu acho que eles têm uma grande vantagem. É que o grosso da coluna, o 5 inicial, juntos já foram campeões. E eu acho que quando se chega lá acima, primeiro já se passou pela experiência, já sabe o caminho, já sabe as curvas que é preciso dar, e há sempre um pensamento quando as coisas correm menos bem. Ok, hoje correu mal, ou esta semana está a correr mal, ou este mês está a correr mal, mas nós sabemos que conseguimos. Já conseguimos uma vez, já provámos a nós e aos outros que conseguimos, portanto é possível outra vez. Murray, fisicamente, está recuperado, ou tem estado recuperado, e a fazer exibições inacreditáveis. Porter Jr. e essencialmente Gordon estiveram também com problemas físicos, já estão disponíveis, e Gordon passou ali uns primeiros jogos em que a coisa não estava com nada, já está outra vez dentro daquilo que é possível fazer. E Jokic, na minha modesta opinião, é só o MVP da Liga, o melhor jogador do mundo, e há uns anos a esta parte, e portanto dispensa mais comentários. Brown está, ontem nem jogou grande coisa, mas está finalmente a ir para o patamar que eu acho que ele precisa e a equipa precisa para colmatar as saídas que tiveram do Brown, do Pope, do Bruce Brown e do Pope naquela posição ali, posição 2, sensivelmente. E depois o Westbrook também já está bem fisicamente, já voltou ontem, e o Westbrook apanhou uma equipa, um modelo de jogo, um treinador e uns colegas que potenciam a sua forma alucinada de jogar. Aliás, eu acho que a equipa, há um momento na época que é quando o treinador diz: ok, o Westbrook tem sido o sexto jogador, pode continuar a ser o sexto jogador, e isso não há nenhum problema, está tudo tranquilo com isso. A questão é que eu tenho que arranjar mais tempo para ele jogar com o Jokic, porque eles os dois juntos arrebentam com isto tudo.
E o Westbrook, mesmo quando Murray esteve de fora, Gordon, não sei o quê, foi para o 5 e fez exibições impressionantes. E de facto, quando dois jogadores com a inteligência e com a vontade, como ele e o Jokic põem em campo, isto é qualquer coisa que é interessante de ver. A equipa não está em primeiro lugar. O atraso que tem para o Oklahoma parece-me perfeitamente irrecuperável. Sim, mas já esteve bem mais cá para baixo. Mas já esteve cá para baixo e já estão em segundos. E independentemente de fecharem a fase regular, como eu acho, atrás do Oklahoma pelo menos, Sim. aquilo que eles estão a fazer reforça a minha ideia, que era a minha ideia desde o início da época, é que eles são o mais forte candidato a ganhar o título na Conferência Oeste, independentemente de fecharem a fase regular em segundo ou em terceiro. Os mais fortes, eu coloco Denver no Oeste como coloco Boston no Oeste. Não vão fechar em primeiro, vai ser Cleveland também, mas para mim eram a priori e são ao momento, ainda por cima, Boston, eu vi-os ainda há bocadinho a jogar em Filadélfia a sério. Para mim são os grandes, ou os principais candidatos ao título. E esta equipa de Denver... Mas Luís, vou-te dar duas más Cuidado, notícias. cuidado. O meu escandaloso, Jokic não vai ganhar o MVP. Isso é uma vergonha. Eu acho. Não E vai é uma ganhar- vergonha. Não vai ganhar, Isso é uma porque já vergonha. se percebeu. A campanha está feita para o A cheio. campanha e uma série de estudos que, enfim, Sim. com o devido respeito, podem ir buscar o estudo que quiserem, as contas que quiserem. O melhor jogador da NBA ao momento, o melhor jogador e o que está a fazer a melhor temporada é o Nikola Jokic. Ponto final. E agora parágrafo. até já está coladinho em primeiro e segundo. Já nem é a equipa que podem pegar. Mas dou-te outra notícia. Olha ali. Eles têm todo o mérito. Mas é um calendário simpático. Estas seguidas. Simpático foi quando perderam com Chicago. Isso é que foi simpático. Sim, mas olha ali. Filadélfia, já Oh, falámos. oh, Charlotte, oh, Pelicans, Diogo, Orlando, Diogo, Portland, Charlotte. Vamos lá ver uma coisa. Não estou a tirar mérito, Não. atenção, estou a brincar um pouco. Independentemente dos calendários, quando chegarmos ao final, todas as equipas fizeram 82 jogos, 41 em casa, 41 fora, e jogaram o número de vezes que têm que jogar com os seus adversários da mesma conferência e uma vez em casa e uma vez fora com os dos outros. E portanto, isto para Denver há de ser igual ou muito parecido aos outros do Oeste. Não é exatamente igual, é muito parecido. Se esta sequência mais Nesta acessível fase ou mais mais acessível. difícil, mais jogos fora ou mais jogos em casa, isso Até pode servir para ganhar confiança. é o que é, é o que é. Para embalar, sim. É o que é. O número final de vitórias e derrotas é que vai definir a posição deles. Para mim, mais do que esse número, a qualidade e o potencial que está lá, eu acho que esta equipa É muito a sério. é muito, muito a sério. Vamos passar ao teu negativo. Trouxeste aqui um tema que também é sempre muito falado. A questão dos jogadores e da disponibilidade deles para cada jogo, não é? Foste aí aos números, foste surpreendido. Fui, não fui. Eu perdi um bocadinho de tempo, não, também não foi assim tanto, e fui ver, portanto, sem os jogos desta última madrugada, fui ver, portanto, no máximo, a equipa que tinha mais jogos, antes desta última, eram 3 por acaso. Minnesota, Dallas e Orlando já tinham 56 jogos. Portanto, no universo 82 já estamos a entrar no último terço da temporada regular. Fui ver quantos jogadores tinham estado em todos os jogos das suas equipas. Como é evidente, uns podiam, se a equipa tem 54, eles não podem ter 55 jogos, sendo que uma equipa que tem 56, quem tiver 55 não jogou todos. Eu fui ver isto e há logo uma coisa que temos que ter em linha de consideração. Há jogadores, nem sei quantos, que estiveram sempre disponíveis, mas por opção, por opção os treinadores não os colocam. Portanto, eu fui tentar ver aqueles que verdadeiramente contam, aqueles que são sempre a opção, quem é que jogou sempre, independentemente de jogar 2 minutos ou 3. E cheguei a uma conclusão que, mais do que a conclusão, a primeira conta, temos 30 equipas. Cada equipa tem 15 jogadores com um contrato standard. Portanto, estamos a falar de um universo de 450 jogadores, portanto já estou a deixar de lado a rapaziada do two-way, até porque também não podem jogar os jogos todos e tal. 450. Deixando os Knicks de fora, que são estranhos e que às vezes, muitas vezes, jogam só o 8, eu pus a fasquia em 9, que parece-me o mais normal Na hoje em rotação, dia. não é? Sendo que a maioria das equipes até jogam com 10, mas vamos fazer a 9. 9 vezes 3 são 27. Ou seja, se as equipas em média utilizarem sempre 9 jogadores, as 30 equipas significa que jogam 270 jogadores. Ora, do universo teórico de 270 ou de 240, se só jogarem com 8 à Knicks,
ao dia de ontem, portanto, sem contar com os últimos jogos, existiam 16 jogadores tinham participado em todos os jogos das respectivas equipas. Estamos a falar de qualquer coisa de 6% dos jogadores da Liga. Quem se der ao trabalho de ir espreitar o que é que acontecia há 20 anos, ou há 25, vê equipas inteiras, em que, ok, partiu um pé, não pode jogar. Dói-lhe não sei onde. Doíram todos. Eles jogavam quando as equipas não tinham todos aviões privados, quando os pisos não tinham a qualidade dos de hoje, quando os calçados não eram tão XPTOs como hoje, quando as equipas técnicas, sendo alargadíssimas sempre foram, não tinham o nutricionista, o fisiologista, o isto de qualquer coisa e mais não sei o quê, quando a medicina não estava tão avançada quanto hoje, quando os diagnósticos das lesões não eram tão fiáveis e tão céleres a encontrar problemas, quando as recuperações de operações e de outras mazelas eram claramente mais demoradas, quando não existiam tantos suplementos disto ou daquilo para ajudar a recuperar, quando não se sabia que enfiar o pessoal dentro de umas câmaras e pôr não sei o quê, e tomar banho em vinho, e tomar banho não sei em quê, que ajuda, não sei muito bem a quê. Tomar banho em vinho, não sei. Não, mas também há. Não sabias disso? Eu até vou dizer, acho que era o Amaro Sadamaira que fazia isso. Tenho ideia. Não era o Rodman? Não, isso não era bem. Não, esse bebia. Ou seja, também tomava banho. Também pode tomar banho e depois bebia ou fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, os jogos eram mais intensos. Não era passar um meio campo, vou exagerar, e lançar. Era atacar o cesto e dar e receber paulada de meia-noite. E os jogadores, e vou buscar sempre o exemplo do principal, Jordan teve épocas seguidas a fazer 82 jogos. A equipa não precisava, porque invariavelmente ia ao play-off. Na maioria das vezes, invariavelmente tinha o melhor registro e, portanto, se ele descansasse 2 ou 3 jogos, ou 5 ou 6, não vinha mal ao mundo. E eles jogavam. E não era só o Jordan, era o Jordan e os outros, as grandes estrelas todas. Parece-me que não há nenhuma justificação plausível. Ok, há mais velocidade no jogo. Ok, então, mas se há menos contacto, se não há jornadas de 3 jogos consecutivos, como chegou a haver, e de 3 jogos em 4 dias que havia com regularidade. A época até, o pessoal já está esquecido, alargou uma semana ou 8 dias, aqui há umas épocas. Acrescentaram-me, eu não consigo entender isto. Isto é falta de respeito com eles próprios, porque não jogar, os jogadores não querem jogar, é uma coisa contrária à lógica. Todo o jogador quer jogar. Todos querem ser os melhores, todos querem ganhar, todos querem chegar aos títulos, todos querem chegar ao fim da época. Quem não está nos primeiros lugares desvaloriza, mas todos querem chegar ao fim e ser o melhor marcador, e ser o melhor ressaltador, e ganhar o título disto ou daquilo. Eu não entendo, mais do que não entender, não acredito que só 6% dos principais jogadores, daqueles que verdadeiramente contam nas opções dos seus treinadores, tenham estado sempre disponíveis para jogar. Não acredito. Obviamente há jogadores que nós sabemos não jogaram porque têm problemas de saúde, ou lesões, ou porque tiveram suspensos. Esses, obviamente, há uma razão óbvia. Há outros que eu não acredito. E eu vou só citar aqui um exemplo, porque me parece paradigmático daquilo que estou a tentar dizer. A equipa de Utah, que já percebemos todos há muito tempo que joga para nulos, antes da jornada de ontem, eles também não jogaram ontem, portanto ainda está atual, tinha 54 jogos. Os 2 jogadores com mais jogos, o Sexton e o Collier, jogaram 46. Ou seja, os que jogaram mais ficaram 8 vezes de fora. Não me venham dizer que em Salt Lake City houve um azar histórico e aquilo está sempre gente doente e lesionado. É mentira. Até porque muitos deste pessoal não jogam à segunda-feira 5 ou 6 da mesma equipa, mas jogam todos à terça, e muitos não jogaram à terça e jogaram à segunda, e muitos... vou dar um exemplo, já sei, o pessoal vai levar a mal. O LeBron James no outro dia chegou ao All-Star e teve um desconforto tremendo. Aqui há umas horas, agora jogou 2 dias seguidos e marcou 40 pontos aos 40 anos. Tinha um desconforto. Depois, mas eu não aceito, não acredito que o LeBron e tantos LeBrons
tenham tantos desconfortos todos os dias. Isto é mentira, é uma falsidade, é uma falta de respeito ao jogo, à competição, à história dos que andaram, dos que lhes permitiram o tal caminho que trilharam para esta gente ganhar cá milhões de dinheiro, e voltamos sempre ao mesmo ponto. Como é que se combate isto? Eu não sei, porque de facto não se pode obrigar as equipas a jogar com os X jogadores. Está sorna-se. Quer dizer, é assim, até porque é mesmo possível de repente acordarmos e estarmos doentes ou mal dispostos. É possível. Como é que se vai contrariar isto? Eu não sei, mas que isto é um problema e que isto também tem que preocupar ali. E, aliás, eles assobiaram para o lado durante muito tempo, não queriam falar do tema, hoje em dia já falam abertamente, e é isto que faz as audiências dos Estados Unidos de crescer. Tem muito a ver com isto. Não é tanto se o Curry lança de meio campo e mudou a história do jogo. Não, é isto. É as estrelas não jogar. É querer ir ver e ele não está lá. É lá. o pessoal comprar o bilhete, chega lá e eles não estão lá. Isso é que verdadeiramente coloca em causa o status. E eu não tinha feito os números totais, fui ver, é verdadeiramente inacreditável o que está a acontecer, porque depois podemos também ver o lado contrário. Então estes estão sempre tão lesionados e tal, e os Knicks estão sempre dispostos. Esse é no exagero. Então, mas quer dizer, esses jogam sempre. Uma vénia aqui ao Michael Bridges. Mas Diogo, nunca perdeu jogo nenhum deste ano na NBA. Esses jogam sempre, e tem um treinador que é apanhado, e que jogam sempre todos 40 e tal minutos. Então esses aguentam. Depois, é verdade, chegam ao fim da época e alguns andam de rastros. Mas esses conseguem. E assim, os jogadores dos Knicks não têm dores, não têm desconfortos, não estão cansados, não lhes dói o osso aqui e ali, de certeza absoluta, como os outros todos. Então, mas porquê é que estes conseguem jogar e os das outras equipas, ou a maioria, não consegue? Não é verdade. Os números são verdade, as justificações para este número não são de todo verdade, e eu hei de continuar a bater nesta tecla até que aconteça alguma coisa na Liga que moralize esta situação. Se no passado eles conseguiam, agora só não conseguem, muitos deles, a maioria, porque não querem. Vamos avançar. Hoje já estamos aqui um bocadinho em cima, vamos passar. Eu prometo trazer uma edição redobrada para a semana, não vai dar tempo aqui para a nossa... O que é que inventou em 1900? Não, por acaso eu acho que era giro, mas não vai dar tempo. Vamos avançar para os nossos buzzers, para não passarmos aqui a hora que está estipulada. Agora que eu estava concentrado nisto. Podemos fazer agora ali, vamos ao café. Mas eu trago reforçado para a semana, prometo. Quando for eu. João, o teu buzzer traz aqui duas situações muito recentes, de ontem à noite. Sim, resumidamente o Chris Paul ultrapassou o Jason Kidd, passou a ser o segundo jogador com mais roubos de bola da história. Isto era também uma questão de tempo. Não vai chegar ao primeiro lugar, porque o primeiro lugar é imbatível. É uma questão de tempo também. Era uma questão de tempo. Olha, o Stockton 82 jogos agora, era sempre. Só houve uma temporada que não fez 82 jogos, o John Stockton. O registro do John Stockton de 3.265 roubos de bola, que o coloca o jogador com mais roubos de bola da história, é dos recordes da NBA que são mais difíceis de ser batidos. Mas ele tem outro, das assistências também, e tem também o das assistências, que são mais 2.000, 3.000 e tal do que o segundo classificado. Também não vai ser batido. Há dois recordes mais difíceis. 100 pontos do jogo e 30 assistências do Skiles. O Scott Skiles também é brincadeira. Mas olha que esse das 30 assistências pode cair um dia destes. Pode cair. Os ressaltos não era 30, não é? Ou não? É mais, foi 50. É mais, foi 50. Esse não existe. O Chamberlain ou foi o Sim, isso não existe. Também esquece, isso já não vai haver. Pronto, este é um deles, o tal recorde. Trouxeste também o LeBron, que recuperou ali rapidamente, já está recuperado do All-Star Game e ontem passou a ser o terceiro jogador com mais jogos da história da fase regular. 1542, está a 18 do Kareem Abdul-Jabbar, o que significa que ainda esta temporada o LeBron James pode tornar-se no segundo jogador com mais jogos da história da NBA. E se para o ano continuar a jogar, à partida tudo indica que sim, fizer mais uma época, vai ultrapassar o Robert Parrish, que tem 1611, e vai tornar-se no jogador da história com mais jogos na fase regular da NBA. Portanto, na próxima época, se nada de estranho acontecer... E a seguir será o mais velho a jogar. Mais velho, o Kevin Willis, acho que jogou com 44 anos, acho eu. Já não recordo bem. 4 anos, se quiser, pode continuar lá, é só ficar no banco, sentado, joga 2 minutos e está feito. Eu acho que ele batia depois a fazer contas para ver se ainda dava para jogar com o Neto, mas não estava fácil. Tem que falar com os filhos para andar para a frente. Acho que a seguir é o do Luís, que eu queria depois terminar aqui com uma sugestão, e o Luís trouxe aqui algo também de ontem à noite. Trouxe de ontem à noite porque os meus Bulls, eu não vi o jogo, mas fui acompanhando e depois li e vi os resumos.
surpreendentemente, ou não, quanto a mim, porque... Quanto mais difícil, melhor jogam, não é? E como eu acho que a equipa dos Knicks não é nada do outro mundo, apesar de estar a jogar muito bem, mesmo sem o Lavine que já se foi embora, Chicago foi a Nova York e não ganhou, porque enfim, não calhou. Mas eu fui buscar isto, até porque eu sou muito crítico e voltei a ser crítico da renovação do contrato com o Alonso. Percebo que as pessoas tenham em consideração o que ele passou, percebo que ele tem um papel na equipa que mesmo os colegas o veem como um grande exemplo, como um grande profissional. Concordo com isso tudo, não sei de perto, mas concordo. Mas eu destaco isto, se há um ano e meio, um ano, me dissessem, primeiro, que ia voltar a ver o Alonso a jogar de forma normal na NBA, não acreditava. E se me dissessem que vai haver um momento num jogo tenso, num jogo equilibrado, embora aqui até estava ainda na primeira parte, em que atiram uma bola para o ar, que ele salta, agarra e afunda, vocês não estão a bater bem na cabeça, de certeza que isso não vai acontecer. Aconteceu, e eu fui buscar isto até mais do que por ser os Bulls, até porque desportivamente já não contam para nada. Acho que é mais uma história americana, uma história que lá mais para a frente irá ter livros e séries e filmes e não sei o quê, porque o que este rapaz tem passado assim, tomara muita gente... Chegou uma altura ele nem conseguia andar. Exatamente, é assim, tomara toda a gente no mundo ter este problema, porque é verdade que ele teve estes problemas físicos e é milionário, e portanto também não é assim tudo tão grave. Um bocadinho. Vamos relativizar, mas manter-se fiel ao jogo e acreditar que era possível. Que até por isso ele podia ter abdicado. Exatamente, como o Derrick Rose também podia ter feito isso várias vezes e não quis fazer. Manter-se fiel, acreditar que é possível e, de facto, com limitações e com uma gestão assim, que hoje em dia já não é tão visível, mas conseguir estar ali ao ponto, num contra-ataque, receber a bola lá em cima e afundar, eu achei isto merecedor de algumas palavras. E atenção, eu não sou, vocês sabem, até antes da lesão, e ele tinha grande impacto nos Bulls, porque ele, antes de lesionar os Bulls, era a melhor equipa da liga, a nível estatístico. Eu nunca fui um grande adepto do jogo do Lonzo, mas sou adepto de todos os Lonzos que têm esta resiliência. E se há pouco estava aqui a colocar em causa a entrega, o profissionalismo, a seriedade de muita gente, este merece ser referido como um exemplo contrário, mas como um exemplo daqueles que devem ser exibidos ao mundo. Para acabar, eu trouxe aqui isto não é a Marcelo Rebelo de Sousa, que gosta muito da NBA, que ele era livre, não é? Eu dou aqui uma sugestão, não sei, e certamente o pessoal lá em casa, muitos já viram, porque isto saiu esta semana e o pessoal está sempre à espera destes comentários, e este eu já vi um bocadinho, ainda não consegui ver todos, são cerca de, penso que 6 episódios, mas aqui sobre os Jogos Olímpicos, sobre o Dream Team, mas também as outras equipas, e eu gostei muito de ver porque vamos ter acesso, e depois vejam, por favor, lá em casa, quem quiser, cá está, balneário, discursos. Já falei aqui no Barack Obama, ele foi visitar a equipa e apertou ali com alguns jogadores, conviveu com eles, foram buscar aqui uma das equipas que nos apaixonou e que já estia nas imagens, o Dream Team original de 92. Bonito. Enfim, é muito giro. Vimos aqui coisas que quem viu só os jogos e a final olímpica, que nos apaixonou também, que nos deu basquetebol no verão e de grande qualidade, não se apercebe de tudo o que há à volta da preparação, uns com mais tempo, outros menos, mas até isso é giro de ver. O Kevin Durant fala o Curry, os treinadores, enfim, grandes jogadores, e é muito giro ver estes behind the scenes quase. Este documentário está muito, muito bem conseguido, aqui numa plataforma também muito conhecida, por isso fica aqui a minha sugestão, até porque o Curry é um dos principais e eu adorei ver aqui algumas coisas e comprovar que de facto o basquetebol é cada vez mais global e cada vez mais apaixonante, por isso fica aqui esta nota final. Já estamos um bocadinho fora do tempo, prometo que quando for eu a apresentar outra vez, reforço aqui o quiz para apertar aqui com estes dois senhores que hoje estavam... Vocês afinal gostam. Estivemos a treinar e tudo. E hoje era surpresa. Ficam as despedidas, mais logo à transmissão, e para a semana novo podcast. Um abraço.